cura. Quimbanda quer dizer curador. 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 Então, quando... Vamos voltar no século XIV. Minto, século XV, lá para atual Congo. Que é a África subsaariana. Então, em 1498, para ser mais exato possível, houve uma missão que vem de Portugal para o reino do Congo para visitar o Manicongo. Era o rei do Congo. Manicongo, Mani, rei, Congo. Quase é um manicômio, porra. Manicongo. Eu falei, caraca, Manicongo. Agora Manicongo. Então, que era o Manicongo. rei Manicongo, Entendi. o rei do Congo. O Congo hoje é o Conga Belga, Brazzaville, Gabão, e aí vai até Angola. Então era um reino muito grande, que tinha um rei, o rei absoluto, e era uma civilização já bem adiantada. E aí o próprio rei convida, porque em 1458, 59, uma pessoa foi paga pelo rei de Portugal para dizer quais as pessoas que poderiam ser escravizadas. E ele falou, o africano, porque o africano não é gente. Pela cor. Pela cor. Antes, os escravos europeus, havia escravização entre os europeus, mas nunca tinha como eu posso escravizar porque não é ser humano. É como se fosse um animal selvagem. Aí esse cara escreveu isso. Isso deu autorização para o reino de Portugal olhar para a África como um lugar para capturar humanos. Que até então não existia essa ideia. Olhar para o humano como se fosse um animal e tratá-lo como se fosse um animal. Então, quando chega essa missão no Congo, o rei ele queria estabelecer vários comércios com Portugal para entrar na Europa. Ele tinha intenção de levar os produtos para a Europa e comprar manufatura, especialmente arma, para poder guerrear lá e manter os seus territórios firmes. E aí o rei e sua família e parte da corte se convertem ao catolicismo. Só que também entre essa missão foram padres e militares e várias pessoas que sabiam muitas coisas e começaram a falar. E como é que o padre, o frei, falava da religião católica para o africano? Olha, Jesus andava sobre as águas. Puxa, é mesmo. Ele curava o cego. Ele cuspia no chão, fazia uma laminha, punha no olho do cara e o cara voltava a enxergar. Ele ressuscitou pessoas. Não, não acredito. Não, ele fazia isso. Como é que eu aprendo a fazer isso? Você está no ano católico. Então você é católico para aprender a fazer essas magias. Então ele começou porque o universo mágico do africano, da cura, eu ter saúde, de eu não morrer, de eu não ficar cego, eu ter ferramentas para evitar isso, quero aprender, não importa de quem venha. Se vem do branco ou não, são ferramentas que eu posso usar para ter uma vida longa. Só que não foi bem assim, né? Eu sou católico, depois veio a proibição de fazer a prática original. Qual que era a prática original desse povo? A quimbanda, que era a cura. Então tinha o curador que praticava a umbanda, que fazia a cura. Quando começou a ideia, não vamos escravizar pessoas que não se converteram ao catolicismo. Primeiro os que vieram foram os quimbandeiros, o cara que praticava a religião tradicional, que não era católico. E vem para o Brasil. Chega no Brasil, já com a peixa. Esse pessoal não se converteu ao cristianismo. Eles são da quimbanda, são do mal, são do capeta, porque não são católicos, não foram cristãos. Permaneceram na sua crença original, que é do demônio. Quimbanda passou a ser demônio, desde o começo. É do capeta. Mas não tem Exu, porque na tradição Bantu não tem Exu. Essa é tradição Bantu. Então só ficou o nome Quimbanda como algo ruim, como algo do capeta. E foi passando o tempo, séculos, até chegar no século XVIII. 2 séculos depois, começam a chegar no Brasil os Yorubá. Quando o Yorubá chega no Brasil, ele traz Exu com ele. Exu não existia no Brasil ainda. Só vem com o povo Yorubá. Quando Exu chega, já chega Exu em muitas visões como Exu é Satã. Por quê? Já chega como um bispo, demonizado. Mas por quê? Um bispo anglicano chamado Samuel J. Crowther traduziu
da língua inglesa alguns nomes para a língua iorubá, para que houvesse o dicionário inglês-iorubá e iorubá-inglês. Quando ele colocou lá Lúcifer e Satã, ele colocou Exu. E quando traduziu Exu para o inglês, ele colocou Satã e Lúcifer. Então, muitas pessoas já vieram para o Brasil com a ideia de que Exu era Satã. Porque nem todo mundo que veio para o Brasil com Iorubá cultuava o orixá já. Muitos já eram cristãos e muitos eram muçulmanos. 1/3 dos escravizados Iorubá eram muçulmanos. 1/3 deles. Então, você imagina, 4 milhões de Iorubá chegaram no Brasil, 1/3 é mais de 1 milhão. Era muçulmano. E esse 1 milhão, desse 4 milhões aproximadamente, mais 1/3 era de cristãos. Também já tinha ideia de que Exu era o diabo. Não só Exu, mas qualquer Ogum, Exu, qualquer coisa que não fosse o Deus cristão ou Deus muçulmano, não fosse Alá, nem Deus ou Jesus, era do diabo. Porque a religião, qualquer que fosse ela, não cultuava o Deus verdadeiro. E aí Exu chega, já com a peixe de diabo. Aí vai começar a desenvolver a Umbanda. A Umbanda começa cantando sempre para quem? A Umbanda, a macumba carioca, antes de ter a Umbanda, canta primeiro para quem? Para proteger o terreiro, para proteger a gira, para que a gira dê tudo certo. Para Exu. O candomblé, antes de começar qualquer festividade, qualquer ato religioso, faz o quê? Oferenda para Exu. Então, tudo é Exu que coordena essas coisas. Então, eu já canto, eu faço a quimbanda, porque eu estou cantando para o Satã. Então, e aí vai chegando, vai passando o tempo, precisa tirar toda a questão africana da macumba carioca, ela tem que ser o máximo possível espírita, e eu vou tirando a quimbanda da Umbanda. Essa ideia de que o mundo espiritual tem um contraparte, um maniqueísmo, eu tenho que separar isso. A dualidade. É a dualidade. E aí, esse universo maldito, eu jogo para a quimbanda. A quimbanda não é isso. Mas eu jogo para a quimbanda como algo malévolo, porque Exu é o seu principal bastião. E Exu é Satã, Exu é o diabo. Você vai pegar várias publicações umbandistas dos anos 20, 30, 40, 50, que fala que Exu é o diabo. Exu é o capeta. Até hoje tem muita casa que nega Exu. Que tem essa visão, sim, várias. Casa de candomblé especialmente. Candomblé não é... Pouca casa de candomblé inicia alguém para Exu. Não vou iniciar você para Exu. Não, vai ser uma merda a sua vida. Sua vida vai ser uma desgraça, porque você está iniciando para coisa ruim. Esse é um pensamento cristão, é um pensamento racista. Estou tirando toda a qualificação de Exu Orixá, jogando para um diabo qualquer. Um ser malévolo e ponto. E como nós adoramos lá do Darkseid, né? Eu tenho Exu, quem me protege não dorme. E aí vai. E essas histórias vão porque isso atrai público. Então, quanto mais a minha quimbanda é malévola, quanto mais a minha quimbanda fala de diabo, se eu misturo Goécia, Grimórios da Idade Média, simbologia do cacete A4, é mais forte ainda. E é mas só aí se torna teatral. Sim, claro, porque isso atrai as pessoas. Você imagina, todo mundo de capa preta, com fundo vermelho, aquele monte de... tudo apagado, só fogo rolando, vela vermelha. Imagina, o nego fica com os olhos desse tamanho assim, ó. Caralho, eu sou isso, eu tô nisso. E, na verdade, a quimbanda é para curar nossos males. O Caio César perguntou sobre os Exu Mirins. Como que você enxerga isso do Exu Mirim, né? Quem são e como acaba se tornando um Exu Mirim? Muita gente acha que o Exu Mirim são... A gente vai voltar, a gente até falou já disso em uma oportunidade. Acho que o Exu Mirim são crianças que desencarnaram e viraram Exu. Aí eu vou falar do Douglas, né? Tá, do Douglas. Não, sim, eu tenho um nome iniciático na família que é Zilauapanzo, que é um nome iniciático. Então é a opinião do Zilauapanzo, não é a opinião da Quimbanda, tá? Isso é o que os meus Exus me trazem. O Mirim, na verdade, Exu Mirim é uma entidade adulta. Mirim nunca quis dizer criança. Mirim vem do tupi e significa pequeno. Tomou essa significância com o passar do tempo, mas na origem não é. Então Exu Mirim quer dizer que é um Exu pequeno, como a gente tem Caboclo Mirim, que é um caboclo pequeno. Ele é um Exu grande, adulto, provavelmente de baixa estatura, né? Não cresceu, por isso que era chamado de Mirim, e que bebe, fuma, normal.
E ele é bom pra resolver encrenca. Ele é ótimo pra resolver encrenca e também pra criar encrenca. Então aquelas coisas que outros Exus acham que é muito complicada de trabalhar, o Exu Mirim vai lá e trabalha. Essa é a entidade. Agora, o que chamam de mirins, que é o Brasinha, o Foguinho, o Tranquinha, tem outros nomes aí, Caveirinha, etc. Eu chamo só de mirim, né? E isso eu entendo como elementais, como encantados. São espíritos que não tiveram vivência humana, que transitam nos mesmos caminhos que os Exus transitam e que, de certa forma, sentem uma admiração por esses Exus e os copiam. Então são espíritos inocentes. É basicamente o que a criança da Umbanda seria pro caboclo, pro preto velho, os mirins seriam pros Exus e pombogiras, tá? Então, mas não que seja uma criança que desencarnou, até porque isso, dentro da minha concepção, não existe. Porque se você morreu criança, você teve outras existências que você não foi criança. Você vai sempre para a existência que você teve mais impacto. Poxa, você viveu 90 anos como Jerônimo, aí você aqui viveu 3 anos como Josefa e morreu, cara, você não vai se tornar Josefa no plano astral, você vai voltar para ser Jerônimo. É o que você mais teve de experiência, são as coisas mais impactantes, as lembranças mais impactantes. Mais na terra. E o cara não vai virar uma criancinha pra ficar fazendo cena no meio do terreiro. Não existe isso. É que o encantado, por ele ter essa questão mais de inocente, mais primitiva, né, primal, a gente associa ele com a inocência das crianças, aquela coisa da criança de falar tudo que vem na cabeça, entendeu? É mais ou menos isso aí. Então, assim, o herê da Umbanda também você pode dizer que é a mesma coisa, Douglas? Então, a gente chama de crianças da Umbanda. O sim. herê é uma estrutura do candomblé. Do candomblé. Que não é bem uma criança, né? Ele é o comunicador com o orixá no momento da camarinha. Tem uma outra questão. Algumas pessoas associaram o nome de herê, a gente acaba usando na Umbanda, algumas pessoas usam na Umbanda, mas a gente prefere usar o termo criança. É quase a mesma coisa. É a mesma coisa, na verdade. São espíritos encantados que têm essas questões, mas que eles vivem aonde? Mais próximo de caboclos, de pretos velhos, e acabam admirando essas entidades e reproduzindo as suas... É muito comum você ver uma criança no meio do terreiro e falar assim, hoje eu tô de preto velho, e põe a Maria Mole no bigode aqui pra fazer que tá com bigode. Aí a mesma coisa é ver o Exu mirim, né, os mirins, né, um brasinha, um calunguinha, pegar um chocolate, por exemplo, colocar na boca e falar, hoje eu tô de Exu aqui, ó, fumando meu sacatrapo, que é o charuto. Comum também, né, mas os mirins, eles bebem, porque são entidades encantadas, não é criança. Eles bebem, eles fumam, fazem tudo. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Sobre esse ponto que a gente iniciou falando do sangue, de se tomar o sangue ali do bode, enfim. Dentro da quimbanda ali, quem toma esse sangue seria todo mundo que tá dentro do toque? Ou é o sacerdote, o tata que toma? Ou todo mundo que tá ali acaba tomando também? Geralmente todos os iniciados, né? Todo mundo que fez uma iniciação. Você não frequenta um toque sem ser iniciado? Você frequenta, você pode ser convidado. Por exemplo, convidado eu não sou iniciado. Uma coisa que é muito importante falar, na quimbanda nada é de graça. Certo. Tudo é pago e muito bem pago. Né? Então, quando você vai a um toque, você paga uma entrada nesse toque. Sim. Se você entrou lá, provavelmente você não vai beber. Mas quem tá lá dentro, fazendo o sacrifício, que tá fazendo o ritual, fazendo a magia, que às vezes isso é até fechado. A plateia não vê. Isso é uma coisa fechada mesmo. Que a gente tem uma estrutura dentro do terreiro que se chama Cafua. Cafua é a casa de Exu. Então muitas vezes esses sacrifícios são feitos lá. E o atendimento é feito numa outra parte, onde tem o espaço para os Exus se manifestarem. Aí essas pessoas acabam não bebendo, né? Mas vamos supor que foi necessário um atendimento para essa pessoa, uma pessoa individualmente, e é preciso uma medicina para essa pessoa, que é o nome que a gente dá para as coisas que a gente faz, e precisa que ela tenha vitalidade, tome o sangue da oferenda. Ela vai ter que tomar. Tem gente que nega. Agora tem gente que vira. Tem Exu que incorpora no médium para virar a garrafa inteira de menga na boca. Tem Exu que bebe direto do bicho. Então tem Exu de todas as formas. Agora o médium, assim por dizer, ou o visitante, ele só vai precisar beber se ele for ou iniciado ou se ele tiver um propósito ali de tratamento pra cima daquilo ali. E vale a pena falar que é da vontade dele. Se ele vai ser orientado, mas se ele não quiser tomar ali na hora, ele não toma. Cara, é assim. Ou ele tem alguma coisa que volta assim, contra ele. Não volta, mas se você tá lá, você entende que aquilo faz parte da mecânica, tá, cara, pronto. Poxa, tem que entrar, né? Tem que entrar você na se balada. dispôs a ir até lá por quê, né? Sim, tem que entrar na balada. Porque você sabe que existe aquele procedimento, né?
E pode ser que aconteça de chegar um momento de precisar chegar a esse ponto. E você negar é até uma falta de respeito que você foi só por curiosidade mesmo, né? É o que eu falo da ideologia. Você tá querendo colocar sua ideologia em cima de uma tradição. Não cabe. Entendeu? A gente vai fazer sacrifício, a gente vai cortar o bicho, vai ter todos os axés do bicho, os pedaços do bicho lá que a gente separa para as entidades, tem o corpo do bicho, alguns Exus trabalham com o corpo, às vezes prepara-se o corpo para a gente comer no momento. Tem todas umas questões ali que são resolvidas na hora, dependendo da magia que você está fazendo, do ritual que você está fazendo. Mas, poxa, se você entrou lá com um propósito, você sabe, essa casa tem corte, essa casa tem menga, que é o nome da bebida que a gente dá, que é do sangue. Poxa, eu tenho que fazer parte disso aqui. Agora, o que aconteceu aqui, massificou a figura de Exu. Transformou Exu num anjo da guarda, bonzinho, para ser aceito por aqueles que não são da prática de Quimbanda e não são da prática de Umbanda tradicional. Então, isso é o grande problema. Quando você pega uma figura, uma estrutura energética e dá uma outra roupagem para ela ser aceita pela maioria. Ela não tem que ser aceita pela maioria. Ela existe. Ela existe como ela é e ponto. Entendeu? Nada vai mudar isso. A natureza é como é, cara. Não vai mudar. O Elídio Cismil mandou aqui também um superchat. Valeu, Elídio. Falei com ele hoje mais cedo. Ele falou que tava viajando, mas quer tentar entrar aqui no chat pra assistir. Manda mensagem pra você também? Mandou também. Ele falou que não conheci o Douglas e estou gostando muito. Ele passa o conhecimento de forma clara e direta. Mais uma vez, vocês estão de parabéns, pessoal. Laroie, Exu e Mojubá. Exu e Mojubá. Elídio Cismil, um abraço pra ele. Logo, logo ele tá por aqui. Falou que vai vir aqui e almoçar, jantar com a gente. Quer levar a gente no motel. Obrigado. O Carlos Obato aqui falou aqui, boa noite a todos. Eu sou o Gun confirmado no Candomblé. Eu poderia ser iniciado na Quimbanda? Poderia. Só que é uma coisa diferente, tá? Candomblé é candomblé, Umbanda é umbanda, Quimbanda é quimbanda. Tem que saber separar essas coisas. Então o que ele tem que fazer? O procedimento, né? Essa é a pergunta que eu mais recebo no Instagram, como que eu faço pra entrar na Quimbanda? Cara, você faz o seguinte, você vai jogar com um sacerdote de Quimbanda o oráculo da família dele. No nosso caso é o Alabá de Exu ou a Cabala de Exu. São os dois oráculos que a gente tem. Lá nesse oráculo vai dizer se você pode entrar na Quimbanda naquela família. Talvez você não seja aceito naquela família, mas você joga com outro sacerdote de outra família e você é aceito. Entendeu? Porque você tem que estar na hora certa, no momento certo, onde suas entidades querem. E ali a gente vai ver as suas prerrogativas. Você vai ser batizado, iniciado, vai ganhar o sacerdócio. O que você vai receber de axés? Facas? Vai ganhar oráculo? Vai ganhar assentamentos? O que você vai receber? Então, a primeira coisa é que ele vai ter que jogar para saber se ele tem caminho de iniciação. E onde que ele se enquadra. Agora, uma dica que eu dou para as pessoas, porque a gente joga muito, né? Eu praticamente, meu dia inteiro é oráculo na mesa, jogando para todo mundo. Se você procura uma iniciação, procura um jogo de iniciação, vá na certeza de que você realmente, se sair iniciação, que você vai se iniciar. Não vá por mera curiosidade. Não vai se dar. Né? Deu ali, mas eu vou ver se eu vou me iniciar. Não, cara, isso não dá certo. A entidade, ela não tá ali de joguete para você. Lembre-se sempre que ignorância é uma bênção. A partir do momento que acabou a ignorância, você vai ser cobrado. E trabalhar com Exu Pombogira é ser cobrado o tempo todo. Eles são muito retos naquilo que eles querem. Então tem que, assim, deu que tem que iniciar, se inicie. E aquilo, não é barato. Não é R$100, 200, 800, R$1.000. É muito mais caro do que isso. É muita coisa envolvida, muito axé pago. Então, cara, vai gastar dinheiro sim. E não pode barganhar. Não tem essa de barganhar. Eu vou ver um outro Tata que é mais barato. Cara, às vezes o cara não tem realmente as iniciações que você tá esperando que o cara tenha. Você tá entrando numa roubada. Aí tua Quimbanda não vai funcionar. Tua energia não vai funcionar. Daí tu vai virar marmita de Quiumba, né? Vai virar marmita de espírito que tá ali pra obsediar você mesmo. Eu acho muito importante o que você falou, Wagner, como você aprendeu, né? Eu com 14 anos de idade eu tava incorporando. É incrível. E eu aprendi muito com o meu Exu. Minha casa eu abri com o meu Exu. Eu nunca procurei em livro nem nada. Ele vinha e falava assim, ó, isso. Você vai fazer isso. E ele sempre fala assim, antes de fazer qualquer coisa pra você,
eu vou perguntar pro Criador se eu posso mexer no seu caminho, se eu a posso mensagem te que eu dar acabei de algumas escrever é coisas. exatamente isso que ela tá falando, ó. Depois eu vou ler, vocês vão ver, ó. Entendeu? Eu Eu trabalho... acabei de escrever isso aqui. Nada combinado. Nada não é nada combinado. Eu nem combinado. conhecia nem ela. Tô conhecendo o Sandro, pelo menos materialmente aqui hoje. Mas o que e- você tá falando é o que eu... E ele sempre fala, por que você tá me pedindo? Porque vai muitas pessoas hoje em dia pedir a maldade pra ele. E ele sempre fala assim, por que você tá me pedindo a maldade? Se eu sou um espírito, que eu fiz algo de ruim e estou aqui na Terra trabalhando para evoluir, ter a minha evolução, tá certo? Então eu não tô aqui para fazer a maldade. Procure em outro lugar, porque eu preciso de evoluir e o meu burro, que ele fala, meu burro também tem que evoluir espiritualmente. Então hoje minha Umbanda existe através do meu Exu Capa Preta. Foi ele que chegou ali e você vai fazer desta forma. Trabalha com capa Nunca... também. Eu trabalho com Caboclo Birajara e Exu Capa Preta. Eu também. Então, Bom, posso ler o que eu né? escrevi aqui? Pode, Só pra- pode. Eu acho que comecei escrevendo aqui. Foi passei pra pra casa. continuação aqui. Isso dá até uma música, viu, Ai, Sandro? tá Ó, olha só. Tô sentindo, a gente sente. Ó, o que ela falou só chancelou o que eu tinha escrito. Ó, Exu não é rei, rei é Oxalá. Não me peça nada, peça a ele, que, se assim permitir, me permitirá agir pela luz. Exu nada condena, pois segue a lei maior. Exu não vê defeitos em ninguém, pois todos os tem. Oxalá comanda e Exu obedece. Exu é luz nas vielas do baixo astral e levanta os espíritos caídos. Oxalá assim determinou, e a falange dos Exus honra essa ordem celeste. Cadê? Aqui. Não me peça nada, cresça, e eu ajudarei no reencontro com a luz. Assim é o Exu, servidor da luz. Cante a luz, e eu ajudarei, e assim fazendo honramos Oxalá. No mundo dos encarnados ou nas vielas do astral, Exu obedece à luz, e quem manda é Oxalá. Quem canta a luz é honrado pelos Exus, e Oxalá sabe. Se não faz o bem, não é Exu. Se não respeita Oxalá, não é da luz. Exu é somente isso, servidor da luz, e Oxalá é o comandante. É a conexão que vai ser criada. Deve ver, o que ela falou esse finalzinho aqui que eu tinha acabado de escrever. Isso é uma coisa impressionante pro pessoal. Muita gente fica buscando o sobrenatural em essa porra levitar. Depois eu vou pegar teu WhatsApp, te mando, transforma numa música. Ah, mas a cabeça já fica assim. Já melodia. Com a sua linda voz, você... Mas assim, você vai vendo como é que é a conexão e o que é a verdadeira magia, que muita gente, às vezes, as pessoas não entendem. É a magia de um ser humano conectado ao outro. É a ligação que a gente tem um ao outro. O pensamento dela, já talvez, ou o pensamento dele, penetrando nela e a coisa acontecendo aqui.